Vamos então retomar o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 25, finalizando já o capítulo 25, no item 284, nós paramos na pergunta número 60, apesar de que pulou uma aqui. Deixa eu ver aqui, na 58, que nós tínhamos perguntado, que Kardec perguntou, né, se é possível evocar um espírito cujo corpo ainda se encontra no seio materno, né, tratando da gravidez. E nós trouxemos aqui algumas ideias a respeito dessa questão, né, de tudo aquilo que nós principalmente lemos circulando pela internet, de pessoas que afirmam terem recebido uma comunicação de um espírito que se encontrava ainda em gestação, uma mãe que dizia que recebeu a psicografia do filho, principalmente em condições difíceis de gravidez, como no caso da anencefalia, que foi o caso que nós trouxemos aqui para vocês um depoimento, né, que estava circulando pela internet. E aqui Kardec perguntou aos espíritos se era possível evocar, ele disse que não. O espírito foi bastante taxativo, né? Sabes muito bem que nessa fase o espírito se acha em completa perturbação. E aqui nós analisamos essa questão, lembrando sempre, né, que realmente o espírito, quando ele passa por essa fase de gestação, ele se encontra completamente dominado pelas circunstâncias, sem possibilidade nenhuma de ter lucidez para responder uma questão, e que seria muito mais provável que outros espíritos viessem, a título de auxílio, responder em nome dele, provocando naqueles que leriam a mensagem esse efeito de comoção, né, de chamar a atenção. Ao mesmo tempo também, né, pode ser um espírito leviano que viria a responder em nome desse espírito. Mas como eu trouxe para vocês, eu não gosto muito de me fechar dentro de uma questão, de dizer absolutamente que não é possível, né, simplesmente porque numa única linha um espírito respondeu que não, haveria necessidade de uma resposta, de um estudo mais cuidadoso, de analisar as circunstâncias, né, se por acaso fosse um espírito elevado, né, enfim, tudo aquilo que envolveria a questão da real possibilidade. Mas genericamente, falando do nível evolutivo em que nós nos encontramos, a possibilidade de um espírito durante a gestação se manifestar é uma possibilidade muito pequena, né, porque o apego ainda é muito grande. Por isso, então, embora o espírito tenha respondido que não é possível em virtude da completa perturbação, a gente deixa aberta essa possibilidade para analisar outras situações que de repente possam favorecer a manifestação de um espírito durante a gravidez. Na questão número 59, Kardec perguntou: um espírito mistificador poderia responder pelo de uma pessoa viva que se evocasse? A resposta: não há dúvida, e isso acontece com muita frequência, sobretudo quando a intenção do evocador não é pura. Aliás, a evocação de pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico. Convém não fazê-la quando não se visa um resultado instrutivo. Então, como nós lembramos, nós temos duas situações que envolvem a questão das evocações de pessoas vivas. Ou por uma questão técnica de estudo, para saber como é possível o grau de lucidez do espírito, as percepções que ele possui, ou por uma questão de curiosidade, de fazer perguntas inconvenientes, de tentar descobrir ideias que ele não manifestaria numa condição natural. Eu até citei para vocês aqui o filme A Origem, que é estrelada pelo Leonardo DiCaprio, em que eles fazem uma experiência de entrar no sonho das pessoas para tentar descobrir aquilo que ele não faria numa condição normal. Então o filme traz para nós a ficção, traz para nós essa possibilidade, mas a realidade é completamente outra. Por isso, então, fazendo uma evocação, nessa condição de curiosidade principalmente, não há assistência do mundo espiritual, porque uma reunião mediúnica, ela se torna muito mais efetiva, muito mais produtiva, quando os espíritos, os desencarnados, participam, dando assistência, dando a orientação para que o trabalho se desenvolva. Então, fazer isso de uma forma autônoma, sim, tem resultado, porque o espírito é dotado dessa faculdade. Os espíritos têm o livre-arbítrio,
né, para poder se manifestar, o médium tem a sua sensibilidade, então não há necessidade de uma intermediação do mundo espiritual. Mas desde que haja, ela se torna muito mais segura, porque os espíritos transmitem para nós as orientações e ele nos dá também, né, todas as indicações necessárias para um trabalho produtivo vista a partir dos bastidores de um trabalho mediúnico. Então, quando não há essa assistência, quando não há essa participação dos espíritos, nesse caso de um trabalho realizado por um grupo mediúnico, a possibilidade da intervenção de espíritos inferiores é muito provável, é muito grande. Por isso, então, se por acaso se faz uma evocação e durante essa evocação um espírito não se manifesta, o espírito que foi evocado não se manifesta, e vem outro então e responde por esse espírito, pode ser um trabalho bastante perturbador. Então a resposta, né, como foi colocado, convém sempre, né, que toda a reunião mediúnica, toda a evocação tenha por finalidade a caridade, a assistência. Algumas vezes, fazendo mesmo a evocação dos desencarnados, nós temos ali aquela situação em que se faz uma evocação para poder perguntar para o espírito questões pessoais, questões da vida comum que ele possuía quando estava encarnado. Né? Então nós temos ali, por exemplo, fazer perguntas sobre questões amorosas, fazer perguntas sobre questões financeiras, criar intrigas, né, a partir do momento em que o espírito desencarna. Então, por esse motivo, a possibilidade dessa intervenção é muito maior, muito grande. Deixa eu ver aqui, Kardec faz uma observação. Se a evocação dos espíritos errantes nem sempre os atinge, para usarmos a sua própria expressão, isso é ainda mais frequente no tocante aos encarnados. É então, sobretudo, que os espíritos mistificadores tomam o seu lugar. Então, no caso de uma reunião mediúnica natural, comum, fazendo a evocação, né, a comunicação entre encarnados e desencarnados, já é uma dificuldade se comunicar com um espírito, né, que é desejado cuja presença é desejada naquela reunião. Fazer a evocação de encarnados é muito mais difícil ainda. Então se tem aquela insistência, se tem aquela intenção apenas baseada na curiosidade, a possibilidade dessa influência, então, como eu falei, acaba sendo bastante grande. Passando das 59 para 61, provavelmente que nós tivemos um erro de grafia. Eu estou correndo um pouquinho porque a gente tem um texto interessante para ler da Revista Espírita, e eu quero ler com vocês aqui ainda hoje, né? E além do que também esses assuntos, né, pelo fato de ser uma situação bastante peculiar, ela não necessita, né, um estudo tão aprofundado assim como no caso de uma reunião mediúnica comum. Na questão 61, quando a evocação de um vivo pode ser mais inconveniente? Aí a gente trouxe para vocês aqui num dos nossos estudos anteriores aquela situação em que um espírito, durante a sua atividade, em que ele deve, né, concentrar toda a sua atenção no seu trabalho, na sua residência, durante o seu deslocamento, né, num carro, num transporte público, onde quer que seja, se por acaso esse espírito é evocado e ele então atende a essa solicitação, ele para de se concentrar naquilo que está fazendo. Consequentemente, ele acaba assumindo todos os riscos, né, do trabalho que não se realiza dentro dos critérios de segurança que ele precisa utilizar. Então, nesse caso, foi perguntado, né, pode ser mais inconveniente? A resposta: não devem ser evocadas as crianças de tenra idade, exatamente porque o estado de confusão em que elas se encontram ainda, né, pela influência do organismo dela, né, do corpo físico, o tempo que elas se encontram encarnadas, então isso acaba sendo improdutivo e bastante perturbador algumas vezes. As pessoas gravemente doentes e os velhos enfermos. Essas são as recomendações básicas que os espíritos trazem para nós, né? Aliás, essas orientações, nesses critérios de segurança, são utilizados inclusive com relação a médiuns. É muito comum durante um seminário, uma palestra, quando é aberta ao público, né, a oportunidade de apresentar perguntas para satisfazer, né, a curiosidade mesmo dos participantes, ou mesmo dúvidas reais
que eles possuem no desenvolvimento do trabalho, não são raras às vezes perguntas que dizem respeito às quais seriam, né, as condições ideais para um médium trabalhar. Quando que um médium não deve trabalhar? E aí, então a resposta que nós já conversamos sobre isso é, primeiro, quando o médium se encontra numa condição de desequilíbrio emocional, exatamente porque a influência que ele recebe dos espíritos num trabalho, por exemplo, de desobsessão, num trabalho de orientação espiritual para espíritos sofredores e tudo, essa troca, né, de ideias e de emoções entre os dois, que pode ser bastante intensas, né, que podem ser bastante intensas, ela acaba então provocando no médium um agravamento da sua condição. Então, se por acaso ele se encontra nessa condição, a suspensão do trabalho é o ideal. Pacientes com doenças que tragam bastante debilidade orgânica, então também não é recomendável. Uma pessoa que está acamada, uma pessoa que passa por uma fase de doença muito grande, né? Algumas situações em que mulheres grávidas, já no estado final da sua gravidez, onde um estado emocional pode provocar alguma perturbação, também não é recomendável, né? A idade também é muito relativa, né? Nós lembramos, por exemplo, Chico Xavier, que psicografou ali por volta dos seus 90 anos, Divaldo Franco, com 80 e tantos anos, continua ainda trabalhando. Então, quer dizer, a saúde do médium que atinge determinada idade, uma idade mais avançada, é o que vai determinar a sua possibilidade de continuar no trabalho ou não. Não necessariamente pelo fato dele ter atingido na sua carteira de identidade uma idade, né, a partir dos 80 anos não pode mais. Na verdade, nós temos pessoas que com 50, 60 anos já estão incapacitadas, em virtude de uma situação de doença, seja ela psíquica, seja ela física, enquanto que outros estão com 80 anos em plena atividade. Então tudo depende do quê? Do bom senso. E nesse caso de evocações também é a mesma coisa. Por que se evocar? Né? O que benefício traria essa evocação e quais seriam as repercussões sobre aquela pessoa na sua condição normal? Kardec coloca uma observação para nós aqui também. Ele diz assim: a brusca suspensão das faculdades intelectuais durante o estado de vigília, deixa eu ver aqui, tá, também poderia oferecer perigo, se a pessoa, no momento, necessitasse de toda a sua agilidade mental. Então, lembrando sempre que um espírito, quando ele se emancipa, quando ele entra nesse processo de desdobramento, a atenção dele fica concentrada onde o espírito se encontra. O seu corpo físico fica naquele estado adormecido, naquele estado letárgico, né? E dependendo da circunstância onde ele se encontra, isso pode ser bastante perigoso. Então, na verdade, o espírito deve estar onde a sua atenção é necessária. Na questão 62, durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo se cansa por causa do trabalho do espírito, embora ausente? Então, a princípio, a gente lembra sempre que, algumas vezes, durante o sono, um espírito, num processo de emancipação, ele acaba realizando atividades, interagindo com o mundo espiritual, ou mesmo vivendo experiências que para ele, pelo menos emocionalmente, psiquicamente, acabam sendo desgastantes, e não são raros os relatos do espírito voltando à sua condição normal, né, no seu estado de vigília, assumindo o seu corpo físico normalmente. Ele relata então que parece que ele não dormiu nada, ele acordou muito cansado, exatamente porque a sua atividade espiritual acabou sendo desgastante. Ele descansou fisicamente, mas mentalmente ele estava em plena atividade. Então isso acaba, de uma certa forma, interferindo também, né, na sua condição física. E aqui é a mesma coisa. Quando Kardec pergunta se um espírito, durante a evocação, quando ele retorna, ele sofre algum tipo de desgaste, os espíritos respondem: uma pessoa evocada, afirmando que o seu corpo se cansava, respondeu assim a essa pergunta: meu espírito é como um balão amarrado num poste. Meu corpo é o poste que estremece com as sacudidelas do balão. Então, de certa forma, o corpo físico, dependendo da intensidade do trabalho que ele realiza e da forma, né, como ele vive isso na sua
no seu psiquismo, ele acaba tendo contrações, agitações físicas, assim como são sonhos, aquelas pessoas que durante um pesadelo, durante uma noite de sono não para de se mexer, está o tempo todo se agitando, né, se contraindo, sofrendo aqueles agitos de tensão. Isso porque o espírito psiquicamente continua, né, participando e desenvolvendo as suas atividades. E aí então sim, de certa forma, a atividade do espírito repercute sobre o corpo físico também. E como eu falei para vocês, a gente vê isso claramente durante o nosso próprio sono. Você não precisa ser evocado, o espírito se emancipa e já sente essa emancipação, né? Bom dia, pessoal que chegou, beijo, Ju. Continuando aqui para nós, 63. Desde que a evocação dos vivos pode ter inconveniente, quando feita sem precaução, não há perigo também ao se evocar um espírito que não se sabe se está encarnado e poderia não se encontrar em condições favoráveis? A gente comentou sobre isso há uns 2 estudos, quando eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, quando se fala sobre evocação de pessoas vivas. O fato dela estar encarnada, para nós só pode ser visível quando nós a vemos naturalmente interagindo conosco aqui no nosso mundo físico. Mas algumas vezes nós não sabemos se a pessoa está encarnada. Em que situações? Quando nós queremos evocar, por exemplo, uma personalidade do passado. Vamos supor que nós tenhamos um familiar, um bisavô que foi alguém importante, ou que tenha, né, vivido uma experiência marcante para a família, ou para quem está fazendo a evocação. Vamos supor, meu bisavô, que foi um imigrante, eu quero saber como é que foi a viagem dele para cá, né? Minha família veio da Alemanha, lá no meados do século XIX, e aí então eu queria conversar com meu trisavô, para ser mais preciso, né? Foi meu tataravô que veio para cá, o tataravô com os filhos, né? Que eram 7 filhos, então meu tataravô e meus trisavós, o meu trisavô. E eu queria então conversar com ele para poder entender como foi a experiência da vinda deles para cá. E eu faço a evocação, nominalmente, chamando esse espírito para conversar conosco. Mas, sabendo que o seu desencarne se deu ali por volta de 1870, 1880, de lá para cá, né, é muito provável que ele já tenha reencarnado. E é muito provável ainda que ele esteja ainda encarnado, dependendo da sua idade e do tempo que ele estava. E eu faço a evocação então daquele personagem. E aí então o chamado, a evocação, acaba também atingindo o espírito, ainda que de uma forma inconsciente. E ele pode então sentir esse chamado, sentir esse impulso, e aí então ele vai ver, né, se ele tem primeiro desejo, intenção, interesse em se manifestar, segundo, se ele está em condições de se manifestar. Por isso então nesse caso, Kardec colocou exatamente essa pergunta: e se eu não soubesse se esse espírito está encarnado ou não? Sendo ele, né, sendo que o que interessa para nós foi uma personalidade que ele viveu no passado e não a sua encarnação atual. Então pode acontecer do espírito então se manifestar. E ele me fala como se ele fosse aquela mesma personalidade do passado. Ele não vai revelar que hoje eu vivo em tal lugar, meu nome é tal, eu moro não sei aonde. Ele simplesmente vai se comunicar trazendo detalhes da sua encarnação passada e vai me falar como tal. O que isso, como nós conversamos naquele nosso encontro, que tipo de influência esse tipo de vivência vai proporcionar para ele? Porque já que a sua consciência se encontra apagada com relação às experiências do passado, quando é feita uma evocação e o espírito se manifesta e fala como se fosse aquele personagem do passado, e depois ele volta à sua condição natural, quais seriam as lembranças, quais seriam as emoções, o que exatamente influenciaria no seu cotidiano? Ele acordaria com uma lembrança meio confusa de alguma situação, de alguma história diferente da que ele conhece? Ele faria aflorar, né, no seu inconsciente, ou mesmo na sua consciência, lembranças ou situações que pudessem ser felizes ou perturbadoras? Provavelmente sim. Nós nunca mexemos com a nossa memória impunemente. Nós nunca remexemos com recordações do passado impunemente. Nós podemos ver isso hoje. Se nós falássemos, por exemplo, vamos falar de uma situação que foi extremamente feliz do nosso passado. E aí então a gente para, olha para fora assim, lá em direção ao céu, e tenta lembrar alguma coisa que aconteceu durante a nossa infância. Uma situação intensamente feliz.
É natural que conforme a gente vai contando essa história, essa felicidade vai também contagiando a todos nós. E a mesma coisa acontece também com relação a situações tristes, angustiantes. Quando a gente revive uma situação negativa, é natural que nós também sintamos esses efeitos. Por isso a evocação de uma pessoa viva, relembrando detalhes do seu passado, pode, dentro desse raciocínio, trazer para ele também as mesmas lembranças, fazendo com que ele reviva aquilo que ele viveu, embora ele não tenha consciência plena do que tenha acontecido. Então ele pode ter lembrança dos fatos, ele pode ter impressões emocionais dos fatos que atingiram naquela época. Mas de qualquer forma, a pergunta foi: pode ter inconveniente quando você faz a evocação de um espírito sem saber que ele está encarnado? A resposta: não. As circunstâncias não são as mesmas. Ele só atenderá se estiver em condições. Aliás, eu já não disse que antes de fazer a evocação deve-se perguntar se ela é possível? Exatamente naquelas condições em que há assistência do plano espiritual. Então nós temos ali um orientador do trabalho, um espírito mentor, um espírito colaborador. Então tudo aquilo que é feito interagindo com o mundo espiritual, tendo a orientação desses espíritos, tudo se torna muito mais produtivo. Então a pergunta é: eu desejo entrevistar o meu tataravô que veio para cá da Alemanha. É possível conversar com ele? Ele estaria disponível para responder às nossas perguntas que dizem respeito a uma pesquisa, que dizem respeito ao nosso interesse em conhecer o passado da família, lá. Aí o espírito vai responder: sim, é possível. Ou ele vai dizer: não, não é possível, porque o espírito não está em condições de responder. E quando ele fala não está em condições, ele pode deixar uma ideia reticente, sem falar exatamente do porquê dele não estar em condições, ou ele pode dizer: ele não pode responder porque nesse momento ele está encarnado e a sua evocação não seria conveniente. Então, conversando com os espíritos, colocando todas as coisas às claras, sem essa ideia de fazer experimentos independentes para ver no que vai dar, certamente o trabalho se desenvolve de uma forma muito mais equilibrada. Na questão 64, bom dia pessoal que chegou. Quando sentimos, nos momentos mais impróprios, um sono irresistível, será porque estamos sendo evocados em algum lugar? Então, embora a resposta de Kardec seja assim um tanto estranha a princípio, ela tem ali a sua conveniência, a sua pertinência. Exatamente porque o espírito, quando ele se emancipa, faz com que ele se desligue parcialmente e temporariamente do seu corpo físico. E esse desligamento se dá exatamente quando o corpo começa a entrar nesse processo de inconsciência, de torpor. Então Kardec pergunta: já que é possível fazer a evocação, no caso dele em especial, né, porque afinal de contas, se nós estivéssemos no tempo de Kardec, imagina se nós não estivéssemos participando de um grupo mediúnico, nós não gostaríamos de evocá-lo para poder conversar com ele na condição de espírito, né, desconectado do seu corpo físico em emancipação. Então, poderíamos fazer. Então, a pergunta que ele fez com relação a ele seria muito interessante. Ele era o centro das atenções. Hoje é a mesma coisa. Vamos evocar o Papa Francisco. E todo mundo olha assim: mas por que não? Atender ou não atender é uma questão de oportunidade, de vontade. Nós poderíamos solicitar a orientação aos espíritos. Nós gostaríamos de conversar com o Papa Francisco para que ele trouxesse para nós as impressões dele a respeito do mundo espiritual. E aí o espírito vai dizer, sendo um espírito de confiança, obviamente, pode fazer a evocação que ele vai atender. E aí então fazemos a evocação com todos os cuidados, com todos os critérios, né? Sempre lembrando que todo trabalho que tem como objetivo algo que vá ajudar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, e também até mesmo, né, numa ação caritativa, ela é sempre benéfica. Então se faz a evocação com sincero, né, com um pensamento sincero voltado a Deus, e pedindo a presença dele, ele poderia se manifestar. E se ele estivesse em atividade, vamos supor que nós estejamos numa reunião às 11 horas da noite, fazendo ali uma solicitação, e de repente a gente pega o homem acordado. E aí então ele sente aquela força, aquela atração, trazendo, né, o que vai acontecer com ele fisicamente? Ele vai começar a sentir um sono quase que irresistível. E aí então ele pode ou não pode atender de acordo com as circunstâncias. Então aqui para nós é a resposta deles. Isso pode ser, sem dúvida,
Quer dizer, pode acontecer do espírito sentir esse sono muito profundo, né, esse cansaço, aquela vontade de dar uma deitada na mesa, deitar no sofá e botar os pés para cima, para dar aquela relaxada, mas o espírito, na verdade, vai estar ainda em atividade. Mas, conforme o espírito diz para nós aqui, o mais frequente é tratar-se de uma exigência física, seja pela necessidade de repouso do corpo, ou porque o espírito precisa de sua liberdade. Aí aqui, inevitavelmente, a gente acaba caindo numa questão que ela é bastante frequente, né? As pessoas dizem assim, olha, tem uma coisa interessante que acontece comigo, que quando chega assim na nossa palestra, ou na nossa reunião mediúnica, que acontece sempre às sextas-feiras, às 8 horas da noite, eu chego naquela sala, é impressionante como eu começo a bocejar. Eu bocejo, me dá aquela sonolência, meus olhos começam a lacrimejar. Isso significa que eu estou ali vivendo uma experiência mediúnica? Aí ele se esquece que ele acordou às 5h30 da manhã, passou um dia infernal nesse calor de 35 graus, trabalhou que nem um condenado pegando o trânsito aqui em São Paulo, aí então ele vai para o centro espírita, 8 horas da noite, aquela luz fraquinha, aquela musiquinha de fundo, ele encosta na cadeira, o que vai acontecer com o coitado? Ele vai acabar dormindo. Então, na verdade, muitas vezes, esse estado físico que o indivíduo vivencia, numa dessas reuniões ou numa atividade no centro espírita, que seja muito mais intelectual, né, porque poderia ser uma outra, por exemplo, ele ser um trabalhador que presta assistência na casa espírita, e aí então ele está se levantando, andando, subindo, descendo, conversando com pessoas. Agora, numa palestra, daquelas palestras, por exemplo, assim que a gente faz, e que a gente começa a falar, aí começa a se mexer na cadeira, aquele assunto já começa a ficar repetitivo, já começa a dar aquela coçadinha, um olha para o outro, já começa a bocejar. Isso é quase que um mantra para aquele que está cansado dormir. Então, por isso a gente vê que em muitas situações que nós vivemos fisicamente, isso diz respeito às condições do dia a dia, e não necessariamente uma experiência mediúnica, que pode acontecer, mas a maior probabilidade é exatamente isso. Agora, eu estou com um dia tranquilo, estou muito bem, e eu, quando eu entro numa reunião mediúnica, eu começo então a sofrer essa questão da influência, né, da doação de fluidos, da presença dos espíritos. Aí então já é um caso específico. Agora, quando se somam os dois, então, aí a conta é perfeita, né? O Décio colocou aí, chamando a atenção de meu irmão em uma reunião mediúnica sobre essa ocorrência. Ele disse que estava em desdobramento e dando sustentação à reunião. Pois é. Ele estava dando sustentação à mesa, né, porque ele estava apoiado nela. É o máximo que acontece, né? Então, muitas vezes sim, né? Eu tenho uma prima que trabalhava em reunião mediúnica exatamente nesse trabalho de sustentação. Então, qual era a característica que ela sentia de saber realmente que ela estava presente na reunião, atuando? Ela começava então a se encolher, se deitando sobre as pernas, né, na cadeira, e ela ficava fechada nessa posição durante vários minutos enquanto o trabalho se desenvolvia. E aí, então, depois que a coisa acabava, ela voltava à sua condição normal de lucidez. Então, isso é um sintoma claro de uma participação de reunião mediúnica, né, em que o espírito, em que o médium de sustentação proporciona a doação de fluidos e tudo mais. Mas, de um modo geral, né, isso não acontece. O médium, por exemplo, se senta ali à mesa da reunião mediúnica, aí então ele segura o lápis, naquelas condições que eu falei para vocês, né? O ventilador ali no cantinho, a luz assim um pouco mais calma, aquela musiquinha orquestrada de fundo, aí ele segura o lápis assim para poder esperar a psicografia, o olho começa a pesar, ele dá aquela escorregadinha mágica na cadeira, e aí então começa a pesar, daqui a pouco ele está roncando. E a desculpa é exatamente isso, né? Olha, desculpa, mas é que aconteceu, eu estava aqui como médium, né? Doação de fluidos e tal, e na verdade ele estava dormindo mesmo, por causa das situações, das condições. Então existe esse misticismo também de, chegou no centro espírita, ouviu a palestra, começou a bocejar, pronto. É a presença de espíritos. Então a probabilidade que a gente coloca seria de 80% de cansaço físico e 20% de mediúnico. E estou chutando, de repente pode ser até menos que isso ainda. Kardec faz uma observação a esse respeito, ele diz assim, uma senhora conhecida nossa, deixa eu ver aqui, tá. Uma senhora conhecida, nossa conhecida, médium, teve um dia a ideia de evocar o seu neto que dormia no mesmo quarto. Ou seja, a criança dormindo na cama, ela na sua escrivaninha, na sua penteadeira,
pegou o lápis, pegou um papel e aí então fez mentalmente ali, né, a sua evocação para que o neto se manifestasse. Olha que curioso, hein? Imagina a Andréia com as meninas dormindo, né, Andréia? Você fala assim, né, eu quero que as minhas filhas se manifestem. A casa ia virar do avesso, né? Se acordadas já dão trabalho, você imagina dormindo, né? Então uma senhora teve essa ideia de evocar o próprio neto. Constatou-se a identidade pela linguagem, pelas expressões familiares da criança e pelo relato bastante exato de muitas coisas que lhe haviam acontecido no internato. Né? A criança estudava em regime de internato e estava em casa naquele dia. Mas uma circunstância ainda a confirmou. Súbito, a mão da médium parou em meio a uma frase, sem que fosse possível escrever mais. Nesse momento, meio acordado, o menino agitou-se no leito. Logo mais, voltando a dormir, a mão se pôs a escrever, continuando a conversa interrompida. A evocação de vivos, feita nas condições convenientes, prova de maneira incontestável a atividade distinta do espírito e do corpo, e por conseguinte a existência de um princípio inteligente e independente da matéria. E aí Kardec traz aqui para nós umas indicações da Revista Espírita que a gente vai ler daqui a pouquinho. Depois da questão agora 285, eu estou passando porque depois a gente vai para a Revista Espírita para poder estudar um pouco mais detalhadamente esse caso que Kardec apresenta para nós. No item 285, que é já da questão 65, temos aqui telegrafia humana, que na época, né, a gente lembra sempre, que o Sr. Joseph Banks Riney, que é chamado o pai da parapsicologia, ele criou ali a ideia da parapsicologia a partir da publicação de um livro seu na década de 30, né, de 1930. Ele escreveu um livro interessante chamado, deixa eu pegar aqui, Percepção Extrasensorial. Então ele é o pai, então ele chamava de telepatia, mas a gente lembra que esse vocabulário não existia ainda, né, esse vocábulo não existia ainda na época de Kardec. Então ele chamava de telegrafia humana, telegrafia do pensamento, porque o telégrafo seria ali o instrumento, o equipamento mais próximo, né, dessa situação em que você transmite uma ideia e o outro percebe. Se não houvesse, por exemplo, a palavra telepatia, patia significa afinidade, tele significa distância. Se nós não tivéssemos a palavra telepatia, nós poderíamos chamar então de telefonia do pensamento. Fonia é falar, tele é distância, então falar é distância. Então a telegrafia humana, como Kardec coloca, é exatamente em virtude da limitação do vocabulário para essas novas experiências. Na questão 65, Kardec pergunta: duas pessoas, evocando-se reciprocamente, poderiam transmitir-se os seus pensamentos e responder-se? A resposta sim, e essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Então imaginemos, por exemplo, aqui, eu e a Betinha. A gente fala, Betinha, 8 horas da noite, 8 horas a gente se chama. Eu fico ali quietinho com meu lápis e meu papel, e você fica quietinha lá, e a gente começa então a fazer a nossa transmissão. Seria possível ela se comunicar através da minha psicografia e eu me comunicar através da psicografia dela? A resposta dos espíritos é que sim, seria possível. Embora uma situação extremamente curiosa, né, mas bastante diferente da normalidade e da realidade. Então é possível dois indivíduos se evocarem para conversar à distância. Mas para isso a gente lembra sempre que as condições devem ser propícias. E a principal condição é exatamente o espírito ter a facilidade de se emancipar. Coisa que comigo, Betinha, seria um fracasso. Porque eu não consigo, mal eu consigo pensar alto, né? Quanto mais me desdobrar para isso, né? Então quando é médium, tijolo, a gente não consegue fazer muita coisa. Então deveria haver sintonia fraterna nesse caso, haver as condições de facilidade do médium, o ambiente onde ele se encontra. Então uma série de fatores para que isso... Ou seja, Beth, é mais fácil a gente pegar o telefone e começar a se falar, né? Eu telefone para você me fala e não se fala mais nisso. Então, nesse caso, nós temos essa possibilidade, mas, como eu falei para vocês, a emancipação é um fenômeno anímico. Olha, eu lamento, Sandra, mas você vai ficar muito frustrada, porque eu não vou conseguir te responder. A hora que você me chamar, o máximo que vai acontecer é eu dar uma fungada na cama, eu acho. Porque não vai sair disso, né? Por isso, então, a gente vê que sim, é fácil. Como o Espírito coloca para nós, será um dia um meio universal de correspondência.
que significa isso? Que futuramente os nossos organismos já terão essa condição quando nós tivermos não somente o interesse maior em explorar esse campo mental, mas principalmente capacidade moral de lidar com isso. Por que nós não somos capazes de lermos os pensamentos uns dos outros? Exatamente porque os nossos pensamentos, eles são ainda bastante perturbadores. Eu estou sorrindo para uma pessoa, mas mentalmente eu estou pensando, eu não vejo a hora dessa pessoa desaparecer. Não sei o que essa pessoa está fazendo aqui. Aí então eu chego na casa de alguém fala assim, eu não acredito que esse cara chegou, meu Deus, vou botar a vassoura atrás da porta. Imagina a gente captando esses tipos de pensamento. Você está numa reunião mediúnica, aí você olha para aquela médium que está do lado e fala assim, nossa, como ela está bonita hoje. E ele então está psicografando e ela ouve essa história. Pronto. Então, quer dizer, é sensualidade, é intriga, é egoísmo. Esse, de modo geral, é o conteúdo do nosso pensamento nas nossas relações pessoais. E por isso, então, esse bloqueio que nós temos de não termos a capacidade de lermos os pensamentos uns dos outros é um critério de segurança em virtude das nossas condições atuais de evolução moral. Mas futuramente, no mundo de regeneração, onde nós somos espíritos mais evoluídos, mais equilibrados, mais sábios, mais generosos uns com os outros, essa facilidade de captar o pensamento um do outro será muito mais fácil. Será muito mais fácil, exatamente. Pensamentos impuros só causariam perturbações. Imaginemos se nós tivéssemos um dia no nosso planeta em que tivéssemos a clareza de ler o pensamento das pessoas que convivem conosco. As pessoas se matariam em casa, se matariam em empresas, se matariam na rua, nos meios de transporte, países entrariam em guerra, casais se separariam com a maior facilidade, seria o caos. A porta do inferno se abriria, né? As portas se abririam se houvesse essa situação. Por isso, então, não temos condições ainda de usufruir desse tipo de recurso. E, aliás, como eu já falei para vocês, essa é uma das condições mais constrangedoras que nós, encarnados, encontramos no mundo espiritual. Porque nós chegamos no mundo espiritual, naturalmente que entre nós, que somos ainda aprendizes e tal, nós não temos essa facilidade de ler o pensamento um do outro. Ainda no mundo espiritual nós teremos essa dificuldade. Conforme nós vamos nos elevando e conforme vamos nos aperfeiçoando, e aí então nós conseguimos ter essa facilidade. Por isso, então, o que é importante nós lembrarmos é que, chegando no mundo espiritual, nós encontraremos situações, conversando com um espírito mais elevado, aquele nosso mentor espiritual, ele vai aparecendo, a gente fala, ai meu Deus, lá vem ele. Aí ele fala assim, pois é, eu precisava falar com você mesmo. Ele já responde na lata, assim, né? O Braz lembrou aqui a comunicação entre os animais, né? O que a gente lembra, né, Braz, é que os animais se comunicam de forma que não é a linguagem tradicional. Então, não apenas com relação, eu já passei para vocês isso, quando nós estudamos com relação às sensações e percepções que nós temos, nós lembramos que, eu passei para vocês que foi feita uma experiência na África, em que alguns profissionais dessa área de estudo da natureza, biólogos, veterinários e tal, estudaram a comunicação entre elefantes. Foram até uma manada e observavam que barulhos que eles emitiam para poder se comunicar. Aí observaram que era movimento, quando um virava para um lado, todos viravam juntos, era movimento de orelhas, de cauda, de trombas, eram os grunhidos que eles faziam, mas observaram principalmente o seguinte, eles colocaram um equipamento para detecção de sons acima daquilo que nós podemos ouvir, que são os ultrassons, e abaixo daquilo que a gente pode ouvir, que são os infrassons. E eles perceberam uma intensa atividade de infrassons dentro daquela manada, ou seja, eles se comunicavam por sons que nós não ouvimos. Os golfinhos usam ultrassom, morcegos usam ultrassom, os cães percebem ultrassom, tanto que nós temos aqueles apitos ultrassônicos, né, que incomodam muito os animais. Então, eles se comunicam por formas que nós ainda não compreendemos. Falar que eles são capazes de ler pensamento, nós temos que pensar o seguinte, né? Para você ler pensamento, você tem que ter um cérebro muito bem desenvolvido e ter condições físicas, orgânicas, para que essa funcionalidade anímica possa acontecer. Agora, quando a gente pega um animal, que a gente sabe que ele tem um organismo ainda bastante primitivo comparado com o nosso, falar sobre a leitura do pensamento seria alguma coisa aquém do que eles podem, seguindo esse raciocínio.
Então existem formas de comunicação entre os animais que realmente para nós ainda são misteriosos, né? Então vamos deixar aí que os nossos cientistas, né, apresentem para nós todas as descobertas nesse campo de comunicação entre os animais. Então já viram dança de acasalamento, já viram o posicionamento dos animais, características físicas e tal, várias situações que podem favorecer essa comunicação, né? Então, a princípio, para nós, a situação é exatamente essa. Na questão 66, que é a última desse nosso capítulo 25, Kardec coloca: por que não seria praticada desde agora essa comunicação mental, essa telepatia? A resposta: já é por algumas pessoas, mas não por todos. É necessário que os homens se depurem para que o seu espírito se liberte da matéria. E eis ainda uma razão para que se faça a evocação em nome de Deus. Até lá, ela estará circunscrita às almas de eleição e desmaterializadas, que raramente se encontram no estado atual dos habitantes da Terra. Então, é uma questão orgânica, é uma questão de utilidade, é uma questão de fazer o bom uso de possibilidade. Herculano Pires traz para nós uma observação a esse respeito. Ele diz assim: as modernas experiências parapsicológicas de telepatia à distância confirmam essa previsão. A tese de Rhine, que é o Joseph Banks Rhine, que eu falei para vocês agora, que foi realizada na Duke University, né, que na Universidade de Duke, que faz, né, que tem um departamento de parapsicologia que faz muitos estudos a respeito disso. Aliás, uma curiosidade: o Dr. Alexander Moreira Almeida, que é psiquiatra, né, que é doutor em psiquiatria, que eu já falei com vocês aqui, ele já veio aqui na nossa sala para conversar com a gente. Conversando com ele e tal, ele se formou. O doutorado dele foi realizado na Duke University. E por que isso? Porque seria muito mais fácil, a tese dele, do doutorado, ela se baseou na saúde mental dos médiums. Então é importante que ele sempre destaca nas suas entrevistas, nos seus comentários, que a preocupação dele não era provar que a mediunidade existe. Provar através de um experimento científico dentro da área que ele atua da psiquiatria. A preocupação dele é provar, né, era mostrar que os médiums que apresentavam uma consciência diferente daquelas que possuíam, um conhecimento além do seu natural e tudo mais, que esses médiums desfrutavam de saúde mental normal. E não que eram pessoas perturbadas, pessoas que sofriam de esquizofrenias ou qualquer tipo de doença. Então o trabalho dele foi investigar a saúde mental. E ele conseguiu demonstrar isso através de vários dados que ele apresentou, né, de várias pessoas que foram entrevistadas aqui em São Paulo, em Minas Gerais e tudo mais. Relatórios específicos da área da psiquiatria foram apresentados e demonstrou que grande parte das pessoas tinham um bom nível intelectual, tinham um nível financeiro saudável, não eram ricas, mas eram equilibradas, e mentalmente, principalmente, eram pessoas que desfrutavam de toda a lucidez, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então ele fez na Universidade de Duke exatamente porque lá esse departamento de parapsicologia favoreceria muito mais essas pesquisas do que você ir, por exemplo, no departamento de psicologia de uma faculdade normal ou de psiquiatria, em que nós temos ali cientistas que são céticos, cientistas que não se interessam por essa pesquisa do campo do extrasensorial. Então ele acabou fazendo seu doutorado lá. Mas a tese de Rhine, de que o pensamento não é físico, apoia a teoria espírita. E essa teoria, como se vê, considerando a telepatia como forma de comunicação mediúnica, só plenamente acessível aos espíritos purificados, explica a razão das dificuldades atuais para obter-se segurança e regularidade nas comunicações telepáticas. Então esse comentário de Herculano Pires, né, reforça exatamente aquilo que nós colocamos, né, que nós trouxemos aqui a respeito dessas experiências da telegrafia humana. Então, lembrando, telegrafia humana nada mais é do que a telepatia. É apenas um vocabulário que não existia na época ainda. Bom, vamos aproveitar essa próxima meia hora. Bom dia, pessoal que chegou. Aproveitar essa próxima meia hora para estudar aqui um caso que Kardec apresentou na Revista Espírita sobre a evocação de pessoas vivas. Então está aqui para nós, né, a Revista Espírita é de março de 1860. O título do artigo, né, Estudo
Estudos sobre o espírito de pessoas vivas. O Dr. Vignal. Vamos então aqui à leitura. Eu vou ler rapidinho porque são 50 perguntas aqui, então a gente na verdade vai conversar com ele da mesma forma que Kardec, e qualquer coisa a gente faz comentários breves para a gente aproveitar aqui esses nossos momentos finais. O senhor Dr. Vignal, membro titular da sociedade, nesse caso a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tendo se oferecido para servir num estudo sobre uma pessoa viva, como isso ocorreu com o Sr. Conde R., ele foi evocado na sessão de 3 de fevereiro de 1860. Primeiro, pergunta a São Luís: podemos evocar o Sr. Dr. Vignal? A resposta: sem nenhum perigo, uma vez que para isso ele está preparado. Kardec já coloca essa primeira questão exatamente para lembrarmos, que da importância de nós desenvolvermos trabalhos no campo mediúnico interagindo com os espíritos que têm conhecimento nessa área. Exatamente para que não sejam aventuras que possam colocar em risco não somente os participantes, mas como o próprio trabalho. Feita a evocação, estou aqui e o afirmo em nome de Deus, o que não faria se respondesse por um outro. Embora estejais vivo, julgas necessário que a evocação seja feita em nome de Deus? Deus não existe para os vivos como para os mortos? Então, na verdade, a palavra Deus não é uma palavra que traz um peso sacramental. Na verdade, o pensamento a Deus é um estado mental. Então, por isso, fazendo essa evocação, muitas vezes as pessoas dizem assim, no caso desses conflitos religiosos, quando nós temos católicos que têm ali os seus santos de adoração e de devoção, e nós temos ali os evangélicos que não veem santos como pessoas necessárias para intermediarem essa relação entre os vivos, os encarnados, e Jesus. Mas vamos supor que eu faça uma evocação que eu tenha, que é muito comum acontecer, exatamente pelo fato de nós conseguirmos personalizar a nossa fé. Deus para nós é um ser impessoal. Deus é um pensamento, Deus é uma ideia. Há aqueles que colocam Deus, como aquele velhinho de barba branca, de roupa, aquela roupa bonitona, tal. Mas quando você fala de um santo, quando você tem uma estátua, quando você tem uma imagem, quando você tem fotografias daquele indivíduo, é muito mais fácil você dedicar a sua atenção a ele, porque é uma necessidade que nós temos. Já falamos sobre isso, a importância de nós materializarmos a nossa fé. Por isso, então, nós voltamos o nosso pensamento para aquilo que pode ser perceptível para nós. Então, quando eu faço uma prece solicitando o amparo de um santo de devoção, não significa que Deus não estaria atento para poder atender as minhas solicitações, só porque eu não falei o nome dele. Porque, na verdade, a nossa conexão com Deus se dá por essa sintonia mental, pelo estado mental em que nós nos encontramos, não pelas palavras que nós falamos. Por isso é mais fácil falar com Jesus, que é uma outra personalidade. Você fecha os olhos, você já imagina Jesus ali com aquele cabelão, com aquela sua barbinha, aquela roupa de pescador e coisa e tal. De pescador, marceneiro, E sei lá como é que é a roupa de marceneiro, Na atualidade, marceneiro já usa macacão. Imagina Jesus de macacão. Mas tudo bem. Independente da roupa que ele utiliza, você pensa nele como uma figura viva. Então, as pessoas falam muito de Deus, as pessoas falam muito com Jesus, falam muito com os santos, falam muito até com os anjos, porque eles têm essas aparências, e isso não significa que não estejam se correspondendo com Deus. Mas ele falou para nós aqui, a importância de Deus, tanto para os encarnados como para os desencarnados, ou seja, a importância de Deus para todos nós que somos espíritos, independente da condição em que nós estejamos. Vede-nos tão claramente como quando assistíeis em pessoa às nossas reuniões? Ele colocou, mas antes mais claramente que menos. Então ele via com mais claridade, ele via com muito mais clareza, percebendo detalhes que normalmente não perceberia na sua condição de encarnado, exatamente porque o espírito vê além da matéria. Ainda mais nessa condição de um espírito estudioso, dedicado e tudo mais. Em que lugar estais aqui? Naturalmente no lugar que a minha ação necessita, à direita e um pouco atrás do médium. À direita naturalmente porque o médium
escreve com a mão direita, mas se fosse do outro lado, ele escreveria com a mão esquerda. Então o médium estaria ali presente, né, conduzindo o braço do médium, colocando, né, ali, fazendo uma conexão mente a mente, agindo sobre o seu cérebro, ou mente a mente, mas agindo sobre o braço, de uma forma quase que mecânica. Então a posição dele depende de onde ele se encontra. Para vir de Sully até aqui, que deve ser o lugar onde ele mora, tivestes consciência do espaço e o atravessastes, viste o caminho que percorrestes? Não mais que a viatura que me conduziu. Então, na verdade, ele foi conduzido até lá, olha que interessante. Não mais, quer dizer, ele não viu nada além da viatura que o conduziu. O que significa essa viatura? Já começamos então a pensar nas instalações e instrumentos utilizados no plano espiritual. Se ele foi conduzido até lá, naquela questão que as pessoas brincam muito, né? Nossa, mas em nosso lar tem ali aeróbus, tem ali aqueles equipamentos que voam. Ivone do Amaral Pereira fala muito de carruagens que conduzem espíritos, né? Então muitas vezes a gente se precipita e fala, isso é tudo invenção, isso tudo não existe, é tudo novela. De repente a gente vê uma entrevista de Kardec dizendo que um espírito foi conduzido por uma viatura. Naturalmente que essa palavra viatura, que aparece no meio de um texto enorme, não significa que seja uma prova incontestável. Mas já dá para nós aqui um indício de que é importante fazermos estudos mais cuidadosos a respeito desses instrumentos que são utilizados no plano espiritual. Alguns espíritos dizem que se deslocam pelo pensamento que voam. Ótimo. E esse que veio, que era trabalhador da Sociedade Parisiense, que conversava diretamente com Allan Kardec, disse que foi conduzido por uma viatura. Quem quiser lembra, né? Aqui, março de 60, pergunta número 6, estudos sobre o espírito de pessoas vivas. Quando se tiver algum debate, alguma coisa assim, apresenta esse argumento para poder entender o que está acontecendo. 7. Poder-se-ia vos oferecer um assento? A resposta, sois muito bom, mas não estou fatigado quanto vós. 8. Como constatais a vossa individualidade aqui presente? Como os outros. Kardec faz uma nota. Ele faz alusão àquilo que já foi dito em caso semelhante, a saber, que o espírito constata a sua individualidade por meio do seu perispírito, que é para ele a representação do seu corpo. Então, na verdade, ele se vê da forma como ele acha que é. Então ele está usando uma roupa, trajado com determinadas características, fisicamente ele apresenta também características de doença, de execuções, de uma condição saudável, de idade, de sexualidade. Ele simplesmente se vê da forma como ele pensa que é. 9. Entretanto, vos estimulamos de nos dar vós mesmos a explicação. Ele coloca, é uma repetição que me pedis. Ou seja, né, eu vejo como os outros. Você olha para os seus braços, olha para suas mãos, para suas pernas, para o seu corpo de modo geral, o espírito faz a mesma coisa. Ele tem noção da sua individualidade porque ele se vê como indivíduo. Diferentemente do panteísmo, aquela ideia de que o indivíduo, quando ele desencarna, a sua consciência ela é absorvida por uma consciência universal, que é Deus, e a partir dali, então, o espírito já não tem mais noção de quem ele é, o que ele viveu, quais foram as suas lembranças, experiências, emoções. Ele simplesmente se dissolve no meio do nada. 10. Uma vez que não quereis repetir o que foi dito, é porque pensais do mesmo modo? A resposta, mas está bem claro. Assim, vosso perispírito é para vós uma espécie de corpo circunscrito e limitado? A resposta, é pueril. Isto vai sem dizer. Ou seja, pueril quer dizer muito infantil, muito simples designar dessa forma. Um corpo circunscrito e limitado prendendo um espírito. Sabendo que, na verdade, o perispírito é aquele corpo formado de fluido que, para nós, é um grande enigma do que exatamente ele é constituído. Num debate você vai dizer assim, mas o perispírito ele é constituído do fluido cósmico universal. Aí você dá aquela coçadinha na barba e fala assim, tá, entendi, descobri o segredo do universo. E, na verdade, não descobriu nada, porque a gente não sabe.
Ninguém sabe o que é o fluido cósmico universal. E falar que o perispírito é formado daquilo também não é possível para nós. Podeis ver o vosso corpo dormindo? Não daqui. Vi-o deixando-o. Deu-me vontade de rir. Aí já dá para imaginar, né? A gente dormindo com aquela touquinha, a pantufa do lado da cama, algumas mulheres com aquele creme de pepino no rosto, aí você se emancipa como espírito e olha para trás e fala, meu Deus. Ou seja, é aquele drama todo, né? Então, na verdade, é uma situação curiosa. Quando você se vê dormindo, melhor não ver, né, fraterna? Não olhe para trás. Vai em frente, vai com fé. Como a relação está estabelecida entre o vosso corpo que está em Sully e o vosso espírito que está aqui? Como vos disse, por um cordão fluídico. Mais uma situação interessante, mais um detalhe importante que nós temos que considerar aqui nos estudos que nós fazemos. André Luiz fala do cordão dourado, do cordão prateado. Os estudiosos das viagens astrais falam de um cordão luminoso. Aqui, o espírito fala de um cordão fluídico. Ou seja, existe esse cordão que tem essa aparência fluídica, luminosa, que faz uma ligação entre o perispírito e o corpo físico. A partir do momento em que esse cordão é rompido, significa que houve a desencarnação. E o espírito não pode mais retornar àquele corpo, por mais que ele queira. Muitos espíritos tentam entrar de novo no seu corpo, tentam chacoalhar esse corpo, tentam fazer acontecer. Fraterna, não se sabe qual é exatamente a natureza dele. Se ele é fluídico, aqui foi falado do cordão fluídico, é um tipo de fluido. Que fluido é esse? É energia? É fluido cósmico? É algum tipo de matéria? Não sabemos. Qualquer um que falar a esse respeito vai falar pelo seu achismo, porque não foi feito nenhum esclarecimento claro. O próprio Kardec, quando ele falava sobre o perispírito, perguntava do que é feito o perispírito. Não sabemos. Então, se você não tem como comprovar, qualquer coisa que você fala, qualquer palavra bonita que você disser, o Hermes colocou um tipo de fluido, ou seja, ficamos na mesma. Não sabemos que tipo de fluido é esse, não sabemos a sua consistência, não sabemos a sua natureza. Vamos em frente. Quereis nos descrever o melhor possível, a fim de nos fazer compreender a maneira pela qual vos vedes, abstração feita de vosso corpo? É muito fácil. Vejo-me como durante a vigília, ou antes. A comparação será mais justa, como se vê a si mesmo em sonho. Tenho meu corpo, mas tenho consciência que ele está organizado de outro modo e é mais leve do que o outro. Não sinto peso, a força atrativa que me prende à terra durante a vigília. Não sinto o peso, né, a força atrativa que me prende à terra durante a vigília. Em uma palavra, como vos disse, não me sinto fatigado. Então, na verdade, né, como todos aqueles que vivem essa experiência de emancipação, de desdobramento, ou a própria descrição que os espíritos fazem, principalmente aqueles espíritos que acabam de desencarnar, é de uma leveza, de uma sensibilidade enorme. Naturalmente, desde que o espírito se encontre numa condição de equilíbrio no mundo espiritual. Porque muitos espíritos desencarnam e se arrastam pelo chão em virtude do estado mental em que eles se encontram. Ele acredita estar doente, ele acredita que o corpo físico dele está com uma deficiência muito grave, e aí então ele sai se arrastando pelo chão, sem conseguir sequer ficar em pé. Mas o espírito equilibrado desfruta dessa leveza, dessa sensibilidade. O Braz lembrou aqui, fora da força da gravidade para o espírito. Então, para nós ainda é difícil a gente imaginar como é dessa forma, né? E continua. A luz vos parece com a mesma cor do que no estado normal? A luz normal, né? A luz da sala, a luz da vela. Não, ela é aumentada de uma luz que não é acessível aos vossos sentidos grosseiros. Entretanto, não infirais disso que a sensação que as cores produzem sobre o nervo óptico seja diferente para mim. O que é vermelho e assim por diante. Somente os objetos que eu não veria no estado de vigília, na obscuridade, são luminosos, por si mesmos, e são perceptíveis para mim. Assim é que a obscuridade não existe absolutamente para o espírito, se bem que ela possa estabelecer uma diferença entre o que para vós é claro e o que não é. Aqui a gente já falou sobre isso no próprio Livro dos Espíritos, Sensações e Percepções dos Espíritos. Nós chegamos até a fazer um estudo
bastante um tanto prolongado, né, sobre essa questão, porque muitos detalhes eram necessários. Então a gente lembrava o seguinte: quando você fala hoje na física quântica, né, embora uma palavra muito bonita, uma expressão muito bonita, que para nós não teria sentido nenhum, né, porque ninguém entende o que é física quântica exatamente, mas se fala sobre as irradiações que existem, né, dentro de um átomo, as energias que são irradiadas. Esses pacotes de energia se chamariam quanto, por isso física quântica, pelo menos de uma forma grosseira, né? Quando nós pensamos que um átomo é capaz de irradiar algum tipo de energia, e nós lembramos que, por exemplo, um átomo de ferro, ele irradia sua própria energia, exatamente pelo dinamismo da movimentação daqueles elementos, né, dos prótons, dos elétrons, e mais as partículas subatômicas ainda, irradiam essa energia, que para nós ainda é mistério. Por que irradia? Não sei, só sei que é assim. Quando nós falamos de, por exemplo, um prego que é feito de ferro, nós temos ali uma quantidade que para nós é incompreensível ainda, né? Porque são zeros e mais zeros que mostram ali a quantidade de átomos de ferro que existe ali. Quando nós pensamos então que se um átomo é capaz de irradiar energia, uma quantidade imensa de átomos também irradia naturalmente essa energia. O espírito, não mais sendo limitado ao seu corpo físico, percebe essa energia. Então, na verdade, quando ele vê um objeto, ele vê um objeto luminoso. Isso significa que um espírito, numa condição de falta de luz absoluta, ele transita com a maior naturalidade. Porque ele vê os objetos. Dei até para vocês aquele exemplo do filme Matrix. Quando lá o nosso personagem, o Neo, atingiu, né, um grau de elevação dentro da Matrix, ele conseguia ver tudo como se fossem códigos. Então ele via pessoas, ele via objetos, tudo para ele era claro, tudo para ele era preciso, porque ele tinha atingido esse grau de percepção. No caso de um espírito é a mesma coisa. Você anda num quarto, você vê a cama irradiando energia, você vê as paredes irradiando energia, você vê os seres vivos irradiando energia. Porque essa percepção que os espíritos têm independe, porque na verdade não é uma visão, o espírito não vê, mas ele percebe. Porque a gente lembra que visão depende de olhos. E os olhos é uma condição dos encarnados. Estudando um pouco de biofísica, de fisiologia, nós conseguimos entender como os olhos funcionam. Estímulos no nosso senso óptico, nos nossos sensores, que levam estímulos através do nervo óptico até o cérebro, que faz interpretação, blá blá blá. A audição é a mesma coisa. Vem ali a vibração do ar, entra no nosso ouvido, na nossa estrutura interna, martelo, bigorna, estribo, aquela coisa toda, e de repente a gente consegue perceber o som. Para o espírito, que não tem essas estruturas anatômicas, a percepção dele é através dessas energias. É fácil nós falarmos dessa forma. Nossa, como ele entende do assunto. Não entendo nada. Estou passando para vocês aquilo que o nosso raciocínio alcança. É aquilo que os espíritos explicam para nós. E quando desencarnarmos, nós teremos essa percepção, mas ainda assim nós não entenderemos como ela funciona. Que é o que normalmente acontece. O espírito se vê, você está com essa roupa, por que você está com ela? Não sei. Mas você está me ouvindo? Estou. Como é que você ouve? Não sei. Então o espírito não sabe. É a mesma coisa que você fala para uma pessoa comum hoje. Escuta, você está vivo? Estou. Por que você está vivo? Olha que pergunta mais enigmática, mais filosófica, mais transcendental. Não sei, eu só sei que meu corpo funciona. Eu dormi, eu comi alguma coisa, eu tomei água e estou vivo. Mas o que acontece no seu corpo para que você fique vivo? Como é que acontece o seu metabolismo? Como é que é a fisiologia do seu corpo? Não faço ideia. Só sei que eu estou aqui. A mesma coisa acontece com o espírito. A menos que ele se dedique a estudar profundamente cada uma dessas percepções, cada uma dessas sensações, todo esse potencial que ele tem no relacionamento dele do poder mental, com os fluidos à sua volta. Então tudo para nós ainda é extremamente enigmático. Mas dá para a gente entender que quando o pensamento é a força motriz do mundo espiritual, ele consegue então movimentar tudo. Eu acho que nem por osmose, origem, porque depende do grau de compreensão que o espírito tem. Porque se você é um espírito que tem uma limitação intelectual, por mais que eu passe para você tudo que eu estou fazendo, que eu desenhe, que eu cante musiquinha, não adianta, você não consegue. Então, na verdade, o espírito vai começando a desenvolver o raciocínio, desenvolvendo a inteligência dele conforme ele vai evoluindo, né? Então, se nós pegamos um espírito compatível conosco, nós temos ali o nosso grau de conhecimento, e o espírito passa alguma coisa, e a gente dá aquele, tá, entendi, beleza.
Dá um ok, por favor, pessoal. Mas o problema é você captar essa informação, né? É você perceber a informação. Obrigado. Se você não percebe, você não assimila, você não analisa, não adianta, porque o próprio espírito, ele também tem o seu grau de evolução, não apenas moral, como intelectual, porque do contrário poderia ser assim, se você for para o meio que é altamente moralizado, né, de você pegar, por exemplo, eu encontrei com Madre Teresa de Calcutá, com Mahatma Gandhi, com Jesus Cristo, com Chico Xavier, e de repente você acha que vai ficar bom por estar com eles? Não. Como Kardec mesmo lembrou, se você pegar um aborígene da África, como é que ele falava o nome do aborígene? Era na Austrália, é na Oceania, né? Um Etentote, que era uma tribo indígena, uma tribo africana, ele falava assim, se você pegar um Etentote e colocar numa universidade em Paris, você não vai fazer dele mais inteligente. Ele é o que ele é por aquilo que ele evoluiu. Então no mundo espiritual, a questão cognitiva, a questão intelectual, também tem esse lado relevante, né? Então a gente vai assimilando aquilo que para nós é perceptível e é compreensível. E continuando para nós aqui, mais uma última questão, né? Não necessariamente. O espírito ele é uma individualidade. E sendo individualidade, ele depende da sua evolução. Nós não somos capazes de assimilar aquilo que vai além da nossa capacidade, né? Então não é a questão da osmose, é a questão mesmo da percepção, da capacidade analítica que o espírito tem. Então essa é uma diferença que a gente tem. Se fosse por osmose, a gente entraria, por exemplo, dentro de um outro campo, que seria o campo do panteísmo. O que é o panteísmo? É aquela filosofia espiritualista que diz que quando você morre fisicamente, a sua consciência é assimilada pelo todo universal. Então, nesse caso, você sairia da sua condição e assimilaria aquilo que tem todo o conhecimento do universo. Você se tornaria parte dessa consciência. Mas o fato de nós sermos individuais, não nos misturamos, exatamente essa questão. O fato de nós não nos misturarmos, que é o que define exatamente aquilo que é uma doutrina espiritualista como o panteísmo, e aquilo que é uma doutrina como aquilo que nós aprendemos em quase todas as religiões. O panteísmo pensa dessa forma. Einstein, que era panteísta, pensava dessa forma. Agora imagina a gente encontra com Einstein e de repente todo mundo vira inteligente. Infelizmente não é assim. Essa individualidade, ela é limitante. Você depende da sua evolução individual nas questões morais. Você é uma pessoa compreensiva, né? Os próprios espíritos falam sobre isso, né? A manifestação dos espíritos já mostra a sua individualidade. O fato de ele se manifestar num trabalho mediúnico e ele falar o seu nome, o que ele pensa, o que ele lembra, o que ele sente, o que ele viveu, já mostra a sua individualidade. Foi essa a conclusão que as experiências de Allan Kardec e outros estudiosos chegaram. A manifestação de um espírito mostra a sua individualidade. Pessoal, a última questão agora para a gente fechar aqui esse nosso estudo. Tem bastante coisa para a gente fazer. Questão número 16. Tá. Vossa visão é indefinida ou limitada ao objeto sobre o qual levais vossa atenção? Resposta: nem é uma, nem outra. Eu não sei absolutamente o que ela pode provar de modificações para o espírito inteiramente liberto, mas para mim, sei que os objetos materiais são perceptíveis no seu interior, que minha visão os atravessa, entretanto, não poderia ver por toda parte ou ao longe. Então ele mostra exatamente a limitação dele, que ele tem a capacidade de transcender aquilo que normalmente é visto pelos encarnados, mas ao mesmo tempo ele fica aquém daquilo que os espíritos completamente desencarnados perceberiam. Porque o espírito que está em desdobramento, ele continua vinculado ao mundo físico. Consequentemente, ele sofre a influência do mundo físico, embora ele consiga ir um pouco além daquilo que seu corpo físico percebe. Mas, espiritualmente, aquele que é completamente liberto da matéria, no caso da desencarnação, ele tem uma visão maior. E ela vai se tornando maior conforme o espírito vai adquirindo novas potencialidades através da sua evolução. Por isso, então, ele coloca para nós que ele é capaz de ver através, ele é capaz de ver a luminosidade, ele é capaz de ver um monte de coisa, mas é apenas ali. Ele não é capaz, por exemplo, de projetar a sua mente para vários ambientes ao mesmo tempo, como fariam os espíritos elevados. Que teriam, podemos dizer assim, de uma forma bastante simplista, né, que seria como um radar. E esse radar vai se tornando cada vez mais abrangente conforme o espírito vai evoluindo.
dessa forma que a gente percebe. Né? Difícil imaginar limites, né? É sempre aquela condição. Depende da condição do espírito. Tem espírito que não sabe nem que desencarnou. Tem espírito que consegue abranger quase todo o conhecimento do universo. Por que isso tudo? Por causa da evolução individual de cada um. É essa individualidade que mostra essa situação. Bom, próximo aqui, deixa eu ver. Bom, o próximo item que a gente vai estudar aqui na Revista Espírita trata exatamente da questão 17. Então, eu vou fazer assim, pessoal. A gente vai parar um pouquinho o livro dos médiuns e vai estudar um pouco mais essa entrevista que Kardec fez na Revista Espírita. Aliás, são duas entrevistas, né? Essa, vai com Deus, professor. Essa do Dr. Vignal e uma outra que é do espírito... Só um instantinho... Senhorita Indermul, que é surda de nascença, idade de 30 anos, morando em Berna. Ela também foi evocada, e essa surdez de nascença vai mostrar exatamente essa curiosidade. Um espírito que é surdo de nascença, quando se emancipa, tem percepções diferentes do que o corpo físico oferece. A fraterna colocou, né, porque eu vejo muitas das vezes as coisas ditas ou escritas de forma diferente. Não entendi, fraterna. Seria por causa de... Você fala de literatura, alguma coisa assim? Talvez por traduções, versões, né, que a gente tem, isso é bastante natural. Quando nós temos vários tradutores de uma mesma obra, é natural que eles tragam ali a sua interpretação pessoal. Já que você não pode, ipsiliteris, fazer uma tradução, né, de você pegar um texto, né, qualquer assunto espírita, depende das traduções. Nesse caso, você precisa se dedicar a pesquisar quais são os autores, os tradutores mais confiáveis, para que a obra seja mais próxima da original possível. Então é natural. Só para a gente ter uma ideia, nós temos aqui no Brasil aproximadamente 35 versões da Bíblia. Né? Vem na tua mente? Pô, olha, difícil dizer, viu, fraterna? Às vezes é uma questão de interpretação que você faz, não dá para a gente definir assim. Difícil mesmo. A gente teria que analisar mais profundamente para tentar entender um pouquinho mais. Bom, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, então. Obrigado, Cindizinha. A gente parou, então, aqui na Revista Espírita.